bem-vindos a mais um Maria Bonita na TV. Eu sou a Darlene Braga e eu vim aqui hoje agradecer imensamente pela audiência no nosso programa. Programa que foi desenvolvido para falar de beleza, saúde, entretenimento, o nosso universo de mulheres. Pessoal, eu tenho trazido vários temas aqui, um mais bacana do que o outro, e hoje não seria diferente, né? Hoje eu vim falar de um assunto que eu acho que a gente tem que começar a se preocupar, porque nós estamos numa época agora de inverno, onde as comelanças começam, né, pessoal? A gente tende a ficar, principalmente nessa fase de isolamento, de quarentena em casa, e ganhando peso. E eu trouxe nada melhor do que uma super profissional aqui da cidade de Poços, a doutora Jéssica Ribeiro, que ela atua aqui na área, já tem 5 anos, e ela vai falar sobre a nossa qualidade de vida, sobre a nossa alimentação. E vai nos dar várias dicas, pessoal, pra gente passar esse inverno e chegar no verão, olha, em forma, pra pegar aquela prainha, pra pegar aquela piscininha, sem vergonha e sem medo de ser feliz. Oi, doutora Jéssica, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer você aqui, viu? Desculpa quantos contratempos, hoje nós tivemos um pouquinho de atraso, mas assim, eu quero que você fique muito à vontade no nosso programa e eu quero que você passe todo o seu conhecimento para nós. Primeiramente, eu quero que você apresente onde você atende, qual é a sua área. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Darlene pelo convite. É muito bom poder falar sobre algo que eu gosto tanto, que eu amo, que é a minha profissão. Então, atualmente eu atuo como nutricionista, né, na minha clínica, que fica na Avenida Reinaldo Amarantes, 448. E lá nós temos, na verdade, vários profissionais, inclusive um médico que atua lá no consultório esteve aqui com você, né? Então, a gente tem uma visão ampla das pessoas, na intenção de atender as pessoas da melhor forma possível, mais amplamente possível, né? Atender o ser humano de uma forma individual, cada um com a sua particularidade. Então, essa é a nossa intenção. Gente, dá pra ver que essa doutora super representa a beleza, né? Ela é uma boneca, ela é uma Barbie. E aí, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós vamos começar um assunto sobre qualidade de vida. A nossa alimentação está muito ligada à qualidade de vida, né, doutora? Eu sou capaz de dizer que é impossível separar uma coisa da outra, né? Antigamente, quando eu fui fazer nutrição, a nutrição ainda não era tão valorizada quanto é hoje. Graças a Deus, hoje em dia, as pessoas valorizam um pouco mais a nutrição. Isso vem em ascensão. E, assim, a gente não consegue separar a qualidade de vida da alimentação, porque a pessoa precisa se alimentar bem para ter nutrientes, para estar animado, disposto. Então, geralmente, nas minhas redes sociais, eu tenho sempre postado coisas sobre esse assunto, porque as pessoas, às vezes, acham que elas estão acostumadas a se acostumar com alguns sintomas, né? Então, por exemplo, todo dia acorda, tá indisposto, não dorme bem, o intestino não funciona bem, tá sempre com dor de cabeça, algumas dores pelo corpo, o cabelo cai muito, a unha quebradiça, pele ressecada, muita acne. Então, tudo isso tá relacionado com a forma que a gente se alimenta, e não só com a alimentação, obviamente, mas tá relacionado com as questões hormonais, com os nossos exames de forma geral. Mas a alimentação ali é crucial para que a pessoa possa ter ânimo, disposição e qualidade de vida de uma forma geral, né? Então, eu costumo falar que o nosso corpo é a nossa máquina e o alimento é o nosso combustível. Então, não tem como a gente esperar o máximo da nossa máquina, não adianta a gente ter uma Ferrari e colocar uma gasolina adulterada, porque ela não vai funcionar plenamente com toda a sua capacidade, né? Gostei muito da sua colocação. Então, baseado nisso, né, e abastecer errado, vamos falar sobre essas dietas, porque hoje realmente a nutrição tem alta, né? Sim. Só se fala nisso, hoje a busca pro corpo perfeito virou moda, né? E assim, o pessoal tem que entender também que é mais questão de saúde, né, doutora? E a gente faz, às vezes, umas dietas muito exageradas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma delas, o que é a dieta. Às vezes você está em casa, né? Seu filho às vezes está com essa fase de fazer aulas online e fica em casa e exagera um pouco e acaba ganhando peso. Fala para nós sobre a low carb. Se existe, realmente funciona? Como é que é? Tá, vamos lá, que esse é um assunto bem polêmico, né? Dentro do consultório eu pego bastante isso e assim, o principal, eu pego bastante os reflexos dessas alimentações extremamente restritivas que as pessoas geralmente fazem sozinhas, né? Então assim, hoje na internet você acha tudo
relacionado à alimentação. Dieta do ar. Da sopa, de tudo, né? E tem a questão também que tá em alta super, essa questão que você falou da valorização do corpo perfeito, né? Então as pessoas vendendo um corpo perfeito, vidas perfeitas na internet, e que muitas vezes sobrecarregam o emocional e a mente da pessoa, e a pessoa acaba se sentindo pressionada a fazer uma alimentação restritiva para que chegue nesse padrão, né? Num padrão de um corpo. Então, primeiramente, a gente precisa entender que nós temos individualidades biológicas, individualidades genéticas. E é impossível que um corpo seja idêntico ao outro. Mesmo que você faça a dieta idêntica que a blogueira X postou, você nunca vai ter o corpo da blogueira X, né? Então é importante que as pessoas tenham essa conscientização, porque eu pego muita pessoa adoecendo por causa disso, né? Até, com certeza, no psicológico, totalmente, né? Assim, isso reflete muito na autoestima, reflete muito no bem-estar da pessoa, no posicionamento da pessoa, porque a pessoa não consegue atingir aquilo nunca, né? Então a pessoa vai girando um ciclo ali vicioso de restrição. Isso pode gerar alguns transtornos alimentares, e isso é uma coisa que vem em ascensão nessa fase de pandemia. Então aí compulsão alimentar, anorexia, bulimia, que são assuntos bem delicados e que realmente vem se potencializando nessa fase, porque a pessoa se sente culpada, então relaciona muito a comida com a culpa, né? Então se eu comi isso e a blogueira não comeu, porque a blogueira geralmente não mostra, né? Nossa, quando ela come, e aí eu comi e a blogueira comeu, o que eu faço? Eu tenho que resolver, né? E aí eu vou vomitar, eu vou fazer alguma outra coisa. Então isso é um assunto muito complicado. Então é realmente um cuidado que a gente precisa ter. Se você está apresentando algum desses sintomas, inclusive, procure ajuda, né? As pessoas costumam ter vergonha desses comportamentos. Tema, né? Exatamente. Então tem vergonha de falar. E às vezes a pessoa nem deve ter consciência, doutora. Porque às vezes vai uma vez, não, eu não tô com isso, não aceita, né? Exatamente. Então a pessoa acha que, não é nada sério e tal. E aí a gente entra nas questões das dietas, né? Então tá muito em alta falar sobre low carb, igual você falou, cetogênica, jejum intermitente. Então a gente tem vários tipos de dietas, e que eu costumo chamar, né, como estratégias alimentares, né? Inclusive eu tenho um curso online que fala justamente sobre essas alimentações, sobre essas dietas, porque lá eu explico alimentação por alimentação e por que nós aplicamos, né? Porque normalmente as pessoas fazem as coisas sem saber o porquê fazem, né? Então isso é um absurdo. Pensa, eu faço um negócio com a minha saúde sem ter a menor ideia do que eu estou fazendo. Então a low carb, a cetogênica e o jejum intermitente são estratégias alimentares. Ninguém se mantém para sempre numa estratégia alimentar, porque se eu estou numa cetogênica, por exemplo, é super limitada essa alimentação e eu não posso manter isso para sempre, né? Porque isso vai gerar sim um comportamento depois compulsivo, né? Porque eu vou relacionar que se eu não posso comer aquilo e eu emagreci, se eu voltar a comer aquilo que eu deixei, eu vou engordar, né? Então isso precisa ser feito com acompanhamento profissional, feito de uma forma correta, né? Eu preciso avaliar o momento correto de inserir certas estratégias, porque isso está muito relacionado com o psicológico. E relaciona também com o teste genético, que é o que você aplica na sua clínica? Totalmente relacionado. Então, assim, o teste genético é a forma mais atualizada e mais individualizada que nós temos hoje na nutrição, né? Então, nós temos a capacidade de fazer através da coleta de saliva. Então, nós coletamos dentro do consultório, enviamos para São Paulo, que posteriormente é enviado para fora do país, para que possa ser analisado todo o perfil genético do paciente. O que vem para mim nesse teste genético? Vem para mim toda alimentação que é compatível com a genética da pessoa. Então, por exemplo, isso coloca por terra um monte de coisa, né? Então as pessoas falam assim, ovo aumenta colesterol? Em 90% dos casos não, né? E nós já temos estudos comprovando isso. Porém, geneticamente nós temos diferenças. Entendi. Então, para algumas pessoas, ele pode sim aumentar. Isso está relacionado com a capacidade de metabolização da gordura saturada, das gorduras animais. Então, isso vem tudo no teste genético. Então, por exemplo, no meu teste genético, eu sei que eu sou mais compatível a proteínas e gorduras. Então, eu tenho que pegar leve nos carboidratos, certo? Então, eu posso desenvolver, por exemplo, uma resistência insulínica, ganho de peso, mais aumento de fome, de ansiedade, se eu peso muito na minha alimentação com carboidrato. Então, eu consigo controlar tanto o apetite, como o ganho de peso, como os exames bioquímicos, com o manejo da alimentação de acordo com a genética da pessoa.
Então, com essa resposta, você explica esse dilema que a gente vive, pessoal. Porque às vezes você vai no Nutri, pega uma receita que a sua amiga fez e para ela resolveu, e no caso pra gente não. Seria isso, então? E aí vem nessa questão também que eu falo sobre a internet, né? Então a pessoa, por exemplo, segue uma pessoa X. E aí essa pessoa come, por exemplo, ovo de manhã, uma fruta no meio da manhã, come só salada e carne no almoço, come, sei lá, um iogurte no meio da tarde e uma carne no jantar, ok? E aí a pessoa começa a fazer isso e isso pra ela não vai. A pessoa odeia comer aquele ovo de manhã, ela detesta iogurte, ela detesta carne, ela não come. Então, se ela detesta tudo aquilo que a pessoa come e ela tá comendo porque ela quer fazer igual pra emagrecer igual, a pessoa não vai emagrecer. Né? Porque a partir do momento que eu como algo e eu não tô gostando do que eu tô fazendo, o meu corpo não recebe bem. Você já percebeu? Quando você come uma coisa que você não gosta, você não sente prazer naquilo, você não se sente bem fazendo aquilo e aquilo não vai pra frente. Porque você não consegue ter constância em algo que você não gosta de fazer, né? Então nunca que uma alimentação do outro vai funcionar pra você, porque isso é muito individual. E levando em consideração também as questões bioquímicas e genéticas que a gente acabou de falar, né? Algo que pode se enquadrar muito pra uma pessoa pode ser muito ruim pra outra, né? Então a gente vem, por exemplo, com os chás, com os fitoquímicos, com os suplementação, termogênico, com um monte de coisa. Então, por exemplo, eu sou metabolizadora lenta de cafeína, geneticamente, tá? Então, eu não posso tomar muito café. Isso é um fato, certo? Eu já percebia isso antes de fazer o teste genético. Com o teste genético, eu tive certeza disso. O que o excesso de cafeína pode me gerar? Então, ele pode me gerar taquicardia, excesso de ansiedade e, por exemplo, uma pessoa que é mais compulsiva, se ela toma muito cafeína, e aí eu tô falando de um termogênico, por exemplo, né? A pessoa toma sem prescrição, sem acompanhamento. Além de poder dar taquicardia na pessoa, a pessoa pode se manter o dia todo acelerada, ansiosa e comer mais. Ou seja, o tiro pode sair pela culatra, né? Pode sair totalmente fora do que a pessoa deseja. Ela come mais do que ela comeria antes se não estivesse tomando termogênico. Entendi. E é o seguinte, agora aproveitando essa deixa sua, fala pra nós sobre a alimentação e a ligação com a ansiedade. Entendeu? O porquê é que tá tão ligado isso e porquê é que quando a gente tá preocupado a gente acelera e quer comer e geralmente sempre buscando alimentos mais gordurosos, né? Sim. Que é o que traz, eu acredito, mais prazer pra gente. Isso, é exatamente relacionado a isso, né? Então, isso é um assunto, assim, que a gente ficaria uma hora aqui falando, com certeza. Porque está tudo envolvido, né? O nosso corpo é uma máquina que funciona em ligação com tudo. Então, tem questões hormonais envolvidas. O intestino é um ponto extremamente importante. Então, lá no nosso intestino, nós produzimos hormônios e muitas pessoas não sabem disso, né? Então, a serotonina, que é um hormônio do prazer, 90% dela é produzida no intestino. Entendi. Então, se é uma pessoa que consome muito industrializado, muito açúcar, excesso de produtos que são alergênicos para ela e muitas vezes ela não sabe, ela tá lesionando a parede intestinal, certo? Isso faz com que a pessoa não tenha uma produção adequada, tanto dos hormônios que estão relacionados com saciedade, que também são produzidos no intestino, além de outros lugares, mas também no intestino, e com a serotonina. Então isso faz com que a pessoa fique mais ansiosa. Então isso é um dos pontos. Quando eu falo disso, eu falo também relacionado com a necessidade de suprir esse hormônio, né? E o que vai suprir? Tudo que gera essa sensação de prazer momentânea. E sensação de prazer momentânea não vem com alface, né? Ela vai vir com chocolate, vai vir com tudo que é muito gorduroso e fonte de triptofano, de fonte desses nutrientes, desses aminoácidos que são precursores de serotonina. Então, se a pessoa tiver com o intestino muito ruim, com a parte hormonal muito ruim, que tem relação também com o sono, dormir cedo e acordar cedo tem uma super relação com a produção hormonal. Então, a pessoa vai se tornar mais ansiosa, vai comer mais e vai necessitar mais desses alimentos que geram esse bem-estar. Então, isso vira um ciclo vicioso. Então, na verdade, não tem uma regra. A pessoa precisa começar do começo, cuidando lá do intestino, trocando os alimentos industrializados por comida de verdade, para que a pessoa tenha nutriente e não necessite tanto. Está relacionado também com a fome oculta que a gente fala. Então, se a pessoa come muito alimento que não tem muito nutriente, o corpo sempre vai estar sedento por nutriente. Então, é uma fome, assim, constante. A pessoa tá sempre com fome e, na verdade, não é fome. É o corpo pedindo nutriente, certo? Então, se ela não se alimenta de comida de verdade, ela vai estar sempre necessitando comer mais, o corpo pedindo mais comida para ver se ela come coisas que supram esses nutrientes, né? E aí também a questão da ansiedade está relacionada com o excesso de
estimulantes, né? Eu falei disso também no meu Instagram, que as pessoas agora estão sentadas no computador com o café do lado. Exatamente. E aí a pessoa tá comendo, o dia, né, todo pilhada, o dia todo ali com a cafeína circulando. Então é fome, é vontade de comer, é tudo misturado, né? Então já aproveita essa deixa e dá uma dica pro pessoal nesse momento de quarentena, de isolamento que eles estão em casa, muitas das vezes com ansiedade, né? Porque a vida virou às vezes do avesso, né? Como que você orientaria a pessoa buscar um certo equilíbrio nesse momento para não ter um ganho de peso e assim prejudicar a saúde? É algo que eu tenho trabalhado muito, né? Os atendimentos online têm ficado muito frequentes, isso foi muito bacana, porque as pessoas se desapegaram tanto assim do peso e estão pensando mais na questão da saúde, né? Então é o que eu mais converso com os meus pacientes em consulta, é que a plantação e a colheita, ela é algo que não dá pra gente evitar, né? Então, quando a gente foca na alimentação somente na estética, não está errado a gente se alimentar pela estética. Pelo contrário, é super estimulante isso, né? A gente se motiva muito com isso. Mas quando a gente é motivado somente pela estética, a gente esquece do que realmente importa. Então, a gente precisa pensar no seguinte: a gente vai se alimentar saudavelmente só até eu atingir o corpo saudável? A alimentação que eu faço hoje, ela tem prazo para acabar? Né? Quando eu como bem, tem prazo para acabar? Então eu preciso fazer com que o que eu me alimente seja algo prazeroso pra mim. Isso é super possível, é o que eu mais trabalho dentro do consultório, que a pessoa coma refeições que tragam prazer, que sejam gostosas, porque a alimentação saudável não precisa ser ruim, né? E ela não associe comer, por exemplo, uma pizza, comer um chocolate, comer coisas diferentes como algo errado, como algo... Acabamos de falar disso, né, doutora? Como um tabu. Porque se a pessoa faz isso, ela coloca no alimento, deposita no alimento toda a responsabilidade de um ganho de peso. Isso não é verdade, né? Um pedaço de pizza, ele não é capaz de fazer você ganhar peso. E quando você faz isso, você cria aquela questão assim, 8 ou 80, né? Ou eu tô comendo 100% a dieta e eu tô comendo nada, tô comendo alface e frango, ou eu tô comendo só porcaria. Tô comendo só pizza, refrigerante, bolacha recheada, doce, e aí eu entro no 880. Então, o que eu sempre oriento os pacientes é não fazer nada extremamente restritivo. É fazer algo que realmente traga o conforto, que ele goste do que ele tá fazendo, porque se você gosta, você não fica esperando, marcando, daqui 30 dias eu quero parar de comer isso, porque eu já vou estar magro. Não, é um estilo de vida, né? Então, a minha dica é sempre essa: faça coisas que façam sentido pra você. Mas a gente tá falando também sobre educação alimentar, né? Totalmente. Porque, na verdade, não basta você procurar a doutora Jéssica no consultório, chegar lá, pegar toda aquela receita dela e chegar em casa, fazer e depois, daqui a um tempo, você esquecer tudo que você aprendeu com ela e voltar àqueles hábitos, né, que não são legais e que te levou até procurar ela, que foi o ganho de peso, né? Bom, doutora, um outro assunto também que eu queria que você falasse para nós é sobre alimentação de 3 em 3 horas. Há médicos, há nutricionistas que nos orientam a fazer e eu mesma já fiz e vi que eu não obtive o resultado desejado. Isso existe, isso procede ou não tem nada a ver? E aí você já aproveita e explica para nós esse tema que a gente estava falando anteriormente, que, por exemplo, eu perguntei para você se você, com esse corpo lindo, se você come chocolate, se você come carboidrato. Aí você explicava para o pessoal que não é, né? Não é o não comer, mas é a quantidade de comer, né? Sim. Quando a gente fala que algo é uma verdade na nutrição, nós empacotamos pessoas, né? Eu costumo falar isso. Então é a mesma coisa de um polivitamínico, né? Entendi. No polivitamínico, ele quer dizer que toda pessoa precisa da mesma quantidade de vitamina. Quando eu digo que se alimentar de 3 em 3 horas é a forma correta, eu tô dizendo que todo mundo é igual, né? Isso não é uma verdade. Então, por exemplo, para mim, comer de 3 em 3 horas, às vezes até de 2 em 2 horas, é o que funciona para mim. Entendi. Certo? Tem pacientes no consultório que eles se alimentam somente quando eles sentem fome. Só que isso funciona quando a pessoa já tem uma consciência alimentar. Isso está relacionado com a gente trabalhar o comportamento alimentar. Comportamento alimentar é quando a pessoa consegue diferenciar. Ela consegue diferenciar fome com vontade de comer. A pessoa consegue relacionar ali quando ela tá ansiosa, quando ela não tá. Então, todo esse trabalho só funciona em conjunto com um psicólogo, com um terapeuta comportamental, para que realmente o trabalho funcione, para que realmente a pessoa consiga relacionar bem isso.
E quando a gente fala de, você come chocolate, isso é uma coisa tradicional, né? Todo mundo acha que nutricionista não é gente, nutricionista é tudo ET, não é desse mundo, então não come as coisas que normalmente as pessoas comem. E, na verdade, com certeza a gente come, é que eu tava até te explicando antes, né? As pessoas colocam muito a culpa ali no chocolate ou na pizza, mas não percebem a forma que se alimentam. Então, quando a pessoa responsabiliza ali o chocolate por engordar, ela sempre vai se privar muito do chocolate, por exemplo. Então, se o chocolate é uma coisa que ela gosta muito, ela vai fazer uma dieta e ela vai se privar do chocolate. E aí ela passa muito tempo passando vontade de comer o chocolate. E aí o que acontece quando ela vai comer? Ela come muito. Ela come o pacote de chocolate, ela come até passar mal, porque ela tá com muita vontade. Então, tem paciente no consultório que sai com chocolate prescrito na alimentação. Olha sai só. escrito lá, você vai comer todos os dias um quadradinho de chocolate depois do almoço, certo? Então, assim, a pessoa sai mais aliviada. É como se fosse um prêmio, né? E eu falo que, assim, é uma psicologia reversa, sabe? Porque, assim, quando a pessoa sai com proibição, ela aí sai que ela comendo. Quer. É impressionante, a pessoa sai do consultório do nutricionista se despedindo. Comendo, ou antes de ir pro consultório do nutricionista, já despede de tudo. Verdade, eu já fiz isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa despedida, ela é muito, mas muito ilusória, porque ninguém se despede de nada. Você se enxerga, a despedida funciona só se você nunca mais vai comer o negócio. Né? Você se enxerga nunca mais comendo chocolate? Ninguém merece, jamais, né? Eu falo que chocolate eu faço questão na minha vida, até te falei. Então. Geralmente, eu como chocolate praticamente todos os dias. Mas, doutora, será que você, cortando você e aproveitando, será que você é daquele número de pessoas que são os abençoados da terra que come e não engorda? Não, eu não posso, assim, reclamar, porque realmente eu sou. Eu acho. Eu como bastante, não ganho peso, mas assim, essa é a questão. Eu me preocupo muito mais com a minha saúde. Antes eu já cheguei a me preocupar muito com estética, hoje não é algo que me preocupa mais, porque a minha preocupação era contrária, era de ganhar massa muscular, de ganhar peso, né? Ao contrário das pessoas que normalmente me procuram. Então eu sempre estava preocupada em ganhar o peso. Então, hoje em dia eu não me preocupo muito com isso, estou mais preocupada com a minha saúde. E eu sei, né? Eu sei que se eu me alimentar exageradamente com qualquer que seja coisa, e não só com coisas não consideradas saudáveis, se a gente excede em tudo, é ruim, né? O excesso é ruim pra tudo. Então, voltando à questão do 3 em 3 horas, não existe regra, gente. O que existe é o que funciona pra cada pessoa. Então, cada pessoa tem que encontrar aquilo que é melhor pra ela, ou como ela se sente melhor. E isso é muito discutido dentro do consultório. Entendi. E fala pra nós quais são as frutas que são fontes de muito açúcar, porque quando a gente tá de dieta a gente fala assim, a fruta é à vontade, a gente escuta isso, né? E aí a gente olha na fruta, na quantidade. Então passa pra nós, porque daí nós tomaremos mais cuidado, né? Em ter uma alimentação mais balanceada. Isso complementa bem o que eu acabei de falar, exatamente, né? Então, assim, o excesso de pizza vai fazer você ganhar peso, mas o excesso de fruta também pode fazer, né? Então, o excesso de qualquer coisa, acho que é só alface, pepino, coisa que é água sólida, que a gente pode comer à vontade. De resto, assim, tudo é necessário ter um equilíbrio, ter a questão da quantidade e qualidade. Relacionado às frutas, toda fruta tem a frutose, existe muito um mito relacionado à frutose, que a frutose dá gordura no fígado, que ganha peso, e aí é uma questão mais de interpretação de estudos científicos. Quando foi jogado isso na internet, isso não foi relacionado com as frutas, foi relacionado com a frutose que é aplicada em produtos alimentícios, né, que são os industrializados. Então, toda fruta tem frutose, umas mais, outras menos, uma com índice glicêmico mais elevado, outras com menos, e tudo isso é possível modular. Então, a questão está relacionada com quantidade, que é o que a gente fala de carga glicêmica. Então, carga glicêmica está relacionada com a quantidade que você come por porção, por refeição, né? E isso não está relacionado só com as frutas, com qualquer alimento, tá? Com qualquer alimento fonte de carboidrato. E o índice glicêmico é a capacidade que esse alimento tem de elevar a sua glicemia. Então, é isso que é a questão da quantidade de frutose aí, de açúcar em cada uma. Então, uma manga é uma fruta riquíssima em carboidrato. Então, eu tenho que ponderar ela com a quantidade. Entendi. Né? Não quer dizer que eu não vou comer a manga. Quer dizer que eu não vou comer uma manga inteira. Quer dizer que eu vou comer menor quantidade, certo? E sempre que eu consumir, eu vou associar ela ali a uma fibra, a uma gordura, para que eu possa lentificar a absorção dela, certo? Eu nunca consumo fruta sozinha. Diferente do morango, das frutas vermelhas, que tem um índice glicêmico mais baixo. Laranja é um alimento muito calórico? Também tem bastante frutose, mas o que eu faço com a laranja? Eu como com o bagaço. Porque o bagaço é o albedo, é uma fibra extremamente importante ali para nossa flora intestinal. Então, ela lentifica a absorção do açúcar
da laranja e ainda por cima trabalha ali nos probióticos e prebióticos do nosso intestino. Então é super interessante fazer as combinações adequadas da fruta e saber a quantidade. Então não é proibido comer nenhuma fruta, certo? A questão é só modular a quantidade e a forma que consome. Muito legal. E os finais de semana, doutora? Por exemplo, você faz a dieta, daí final de semana você quer ter um convívio social, daí tem aquele churrasquinho com os amigos, ou você vai no barzinho. Bebida alcoólica, ela realmente engorda ou ela não engorda? É mito ou é verdade? Tá. Então, primeira coisa muito importante, todo mundo que tá assistindo a gente entender. Nada engorda e nada emagrece, tá? Nada engorda e nada emagrece. Vamos trabalhar isso. Quando eu falo isso, as pessoas acham, nossa, mas claro que engorda, açúcar engorda. Não, nada é possível. Um alimento só não é capaz de fazer você engordar. O grande problema é o equilíbrio, o balanço energético e a forma com que a gente consome esses alimentos. Então, é claro que se eu consumo ali uma tacinha de vinho, algo moderado, isso não vai gerar um grande problema, tá? Agora, se eu começo a beber na quarta-feira e termino lá no domingo, isso não vai te gerar benefício. Né? E aí, se a gente só se preocupa com o ganho de peso, a gente esquece do fígado, da saúde, né, da metabolização desse álcool. Sim, mas assim, existe caloria realmente na bebida? Muita caloria, muita. O álcool, ele é tão calórico quanto a gordura, certo? Então, as calorias do álcool são equivalentes ali à gordura e um pouquinho mais. Então, o álcool é bem calórico, sim, só que o álcool ainda tem propriedades piores do que a gordura, porque ele tem questões ali que atuam nas questões hormonais, ele vai atrapalhar a qualidade de sono, que vai ter queda de testosterona, redução de massa muscular. Então, assim, de tudo, os principais alimentos que eu colocaria como os piores aí para a questão de ganho de massa muscular, ele tá ali no top. Tá? Ele é um dos piores, sim. Principalmente pessoas que têm o hábito de consumir álcool com muita frequência, com muita constância. Então, tem que tomar cuidado, sim, com o álcool, mas não precisa deixar de ter vida social, né? Eu falo que o mundo não muda pela gente. Por isso que o principal da nossa vida, quando a gente quer ter uma qualidade de vida, é ter realmente o nosso objetivo. Algo que realmente faça sentido pra gente. O porquê que eu quero aquilo, né? Sempre que a gente quer muito algo, a gente conquista independente do que, de qual dificuldade eu vou passar, do preço que eu vou ter que pagar, né? Porque toda escolha tem uma renúncia, né? Claro. Você concorda? Então, assim, quando eu escolhi ser nutricionista, eu renunciei um monte de coisa. Eu tive que estudar, eu tive que um monte de final de semana ficar enfiada no livro. Então, assim, eu renunciei um monte de coisa que eu poderia estar fazendo. Então, eu só tô onde eu tô hoje porque eu renunciei isso, claro, certo? Então, na qualidade de vida, na alimentação, não é diferente, né? A vida, as pessoas não mudam. Você não vai chegar na casa dos seus amigos, eles vão ter feito tudo 100% saudável pra você. Né? Não. Então isso não vai até porque acontecer. Você se torna uma pessoa chata. Exatamente. Também, né? Então assim, eu falo que a gente não pode ter, a gente não pode ter essa questão com a alimentação de ficar muito bitolado, só falar nisso. É nós que mudamos e não precisamos levantar a bandeira. Então, se quando eu vou comer, sei lá, pizza, lanche, beber, fazer um monte de extravagância, eu não saio avisando pro mundo, né? Gente, eu tô comendo porcaria. E quando eu como bem, eu não preciso avisar pra ninguém. Ah, eu tô de dieta, não vou comer isso. Eu tô de dieta, não vou comer aquilo. Então eu só chego e mudo o meu comportamento, né? Então ninguém precisa ficar sabendo, porque aí vai aquele monte de gente falando pra você: ai, mas que bobeira, come isso, só mais um pouquinho. E aí você vira chata, você vira pessoa diferente de todo mundo. Então, faça a sua parte, saia alimentado de casa se você sabe que não vai ter nada que você pode comer em grande quantidade ali. Então não saia com fome, coma bem em casa. E aí quando você chegar no lugar, você pode experimentar e não matar fome com aquilo que tem, né? Então isso é uma grande dica, você não sair morrendo de fome, porque aí você não mata a fome que tem. Nossa, gente, acabou nosso programa, né? A doutora Jéssica vai deixar suas redes sociais e um recadinho pra você que tá em casa, ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Pessoal, aproveita, olha quanta dica que a doutora deu. Ela realmente nos orientou a como pegar essa fase da nossa vida aí e tentar nos reinventar novamente com mais qualidade, com mais saúde, melhor com a gente, com a nossa estética, né? Porque isso é vida, né? Doutora Jéssica, por favor, deixe suas redes sociais e um recadinho pro pessoal. Bom, muito obrigada pela oportunidade, né? E eu vou deixar a rede social, que na verdade é o Instagram, porque aí lá no Instagram tem todos os meus canais, tá? É Jéssica Ribeiro Nutricionista, certo? Lá tem o Linktree, lá tem o curso, lá tem meu canal do YouTube, lá tem meu site, lá tem tudo, tá?
Então, assim, o que eu posso deixar de recado pra vocês, gente, é que a mudança, ela só acontece de dentro pra fora, independente de qual área seja da nossa vida. Então, o primeiro ponto é que a gente identifique quais são as coisas que realmente fazem sentido pra gente, o porquê nós nos motivamos a ter uma alimentação saudável. Ninguém faz nada por nós. Então, mude aos poucos, valorize pequenas mudanças. Não tente fazer nada radical, porque tudo que é radical não se sustenta, né? Então, faça algo que você realmente consiga sustentar, procure um profissional, não crie neuroses, porque a alimentação saudável ela pode ser incrível, maravilhosa, gostosa. Então, foque num estilo de vida. Tá? Então, se você não consegue fazer isso sozinho, procure um profissional, não faça nada mirabolante, porque isso pode ser prejudicial à sua saúde. Então, viva de uma forma mais leve. Exatamente, doutora. Muito obrigada, viu? Eu vou sair daqui realmente com outra cabeça, seguindo várias dicas suas. Pra mim foi uma consulta, viu? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. A semana que vem teremos um novo tema. Hoje foi um tema sensacional. Não percam, viu? Quarta-feira, às 8 da noite, na TV Plan, com a doutora Jéssica. E, pessoal, para quem não conhece a minha linha, Darlene Braga Hair, fica aqui meus agradecimentos. Chegamos em Poços de Caldas e fomos muito bem aceitos aqui. Super Vale Supermercados, Colombo Supermercados. Estamos também na loja Maria Bonita, na rua Rio de Janeiro, que é um salão diferenciado que nós trouxemos toda uma roupagem de uma cidade maior aqui para Poços. E vale a pena você conhecer, viu? Pessoal, fica aqui também meu agradecimento ao pessoal de Pouso Alegre que acompanha Beleza Diária e está nascendo um novo programa na TV Aparecida. Fiquem ligadinhos nas minhas redes sociais e vocês vão acompanhando comigo todas as novidades. Um super beijo, até semana que vem, se Deus quiser.